julho de 1993, nasceu minha primeira filha, a Raíssa. E naquele momento eu falei: como que eu vou me comunicar com ela? Como que eu vou treinar minha filha? Agora eu sou pai, eu não sou mais criança. Só que eu sei que todo mundo que não está rico ainda é um problema de criança na sua educação. Você não tem dinheiro, não está multimilionário, porque você não foi bem educado pelos seus pais, pelos seus avós, pelo pastor da igreja, pelo padre, pela escola. Não é culpa sua, mas é de quem te criou. Eu tenho, sei lá, milhões de alunos formados, 200 mil, mas passado por outros treinamentos fora da formação, são milhões. E eu nunca vi um aluno, nos últimos 16 anos que eu trabalho com isso, que o problema de vida financeira dele não seja ligado ao pai ou à mãe. Eu nunca vi. Eu atendo todos os dias. Não existe um caso de endividado que o problema não vem dos princípios da família que não foram bem colocados. Dever é pecado. O devedor não vai entrar no reino dos céus. Está escrito na Bíblia, Romanos 8: não deveis nada a ninguém a não ser o amor em Cristo. Está escrito em Deuteronômio: você emprestará a muitas nações e jamais tomará emprestado. Está escrito em João 10:10: o diabo veio para roubar, matar e destruir. O devedor é do diabo, ele não é de Deus. E aí você pode olhar, filho de devedor, como é que ele fica? Grande chance de ser endividado. E um dia teu pai e tua mãe estão brigando, porque está faltando dinheiro para pagar o aluguel, para pagar a escola, para pagar a luz. E você, criancinha, 8 aninhos, assiste a essa briga. E você começa a ficar com medo. Por quê? Porque o medo da criança é papai e mamãe se divorciar. E aí esse medo você corre e esconde embaixo da cama. E quem é esse bicho papão? Não é papai e mamãe, mas é o dinheiro, que é a causa da briga. E aí o que você vai fazer? Você ali está desenvolvendo o medo do dinheiro. E todo o dinheiro que chegar para você, inconscientemente, você vai jogar fora. Você vai comprar coisa que não usa. Você não vai se despertar por investir, por empreender. E se empreender não consegue fazer prosperar. Por quê? Porque o dinheiro traz briga. Foi essa imagem que teu pai e tua mãe passaram para você. Aí um dia, você está no Natal e você é criança, e você quer um brinquedo. Só que papai e mamãe não tem dinheiro. E de repente seu pai não sabe se comunicar e falou: pai, não tem dinheiro, eu não vou te dar. Seu pai não tem dinheiro. Aí você não tem dinheiro. Aí de repente você vê teu primo ganhou. E você começa a crescer com uma crença de não merecimento. Por quê? Porque teu pai não tinha sabedoria.
para fazer dinheiro e para te educar. Não tinha conhecimento. Mas ele não fez por mal. Ele fez o que ele podia fazer. Como ele era limitado com conhecimento, não investia em treinamento, não investia em constelação, não investia em PNL, não investia em coaching, ele não sabia. E você está pagando esse preço até hoje. Mas você pode mudar essa sua história. Primeiro, aprendendo e mudando sua vida. E aí mudar a vida do teu filho. Porque se você não adquirir esse conteúdo, se você não aprender isso, seu filho será um novo fracassado no mundo que existe hoje. Um dia, a minha filhinha Raíssa, com 2 meses, 3 por ali, ela foi colocar o dedinho na tomada. A mãe viu e deu um grito: Raíssa, tira a mão daí! A Raicinha olha, chorando. Eu chego. Paz do Espírito, respira, Senhor, habita em mim, não saia nesse momento. Por que você está falando assim com a menina? Ela vai colocar e vai morrer. Falei, agora ela está chorando. Você está entendendo o choro dela? O choro dela, ela está falando assim para você: tá bom, mãe, eu não ponho o dedinho ali. Põe onde? Por quê? Porque nós pais, quando não somos treinados e preparados, a gente fala o que não fazer, mas não dá o código do que fazer. E é assim. E é assim que começa a desenvolver a mentalidade negativa. Porque a criança, até os 4 anos, ouve aproximadamente 100.000 vezes a palavra não. Todos nós ouvimos isso. Com isso, nosso cérebro é configurado para reverter o não. Então, tudo que eu dou de comando negativo, ele vira aquilo. Ou seja, se eu falar para você assim: não imagine agora o presidente Lula na cama com a Janja. O que veio na tua mente? Eu falei para não. Teve gente até que já viu o que estava acontecendo. Né? Percebe? Por que isso? A configuração que a gente recebeu de criança. Então, como treinar? Aí o que eu fiz? Chamei o meu funcionário, eletricista, falei: irmão, você vai ali e vai colocar um fiozinho desencapado na tomada. Mas bem pequenininho, choquezinho de nada, levinho. Controla o volts aí. Beleza. Raicinha vai engatinhando. Tomou choque. O que aconteceu? Nunca mais pôs o dedo na tomada. Agora ela sabe que se colocar o dedo, machuca. Aprendeu. Isso não é educação, isso é treinamento. Você tem que aprender a treinar seus filhos desde bebê. Desde bebê. Só qual é o problema? Eles aprendem. Aí outro dia eu chego em casa, minha cadelinha caçula, Elohim, 3 meses. O que a Raíssa faz? Eu chego, tá a Elohim na piscina. Eu chego desesperado, pelo amor de Deus, jogaram. Pai, calma. Foi eu que pus. Por quê? Para ela aprender que não deve pular na piscina. Só que eu havia ensinado isso para a Raíssa 30 anos antes. Estava onde? Subconsciente. E os gritos da mãe?
O relacionamento com a mãe não é bom até hoje. Então, você vai pagar o preço, irmão, na sua família, se você não souber se comunicar, falar, treinar, preparar com sabedoria. Inteligência é pouco, tem que ser sabedoria. E meu pai não me ensinou isso. Eu fui buscar. Porque chegou um momento da minha vida que eu estava crescendo e que eu percebi que eu tinha alguns bloqueios e que eu não conseguia avançar. Eu não conseguia ir além de determinado lugar. Era bom, estava bem, estava rico, mas eu queria mais. Só que aquele mais não acontecia. Ele só acontecia até um determinado espaço. E aí eu busco mentores, coaches, psicólogos, hipnoterapeutas. Busco tudo que eu podia buscar, os melhores, e falo: essa programação não é minha, essa programação é do meu pai. E aí eu começo a trabalhar todo esse aspecto familiar que envolvia meu pai. Eu tive que apagar isso, ressignificar, dar outro sentido, para mudar as crenças que não eram minhas, eram deles. E muitas vezes de sofrimento deles, que eu que carregava. Eu levei 8 anos para limpar todo esse processo. E depois que eu limpei, eu cresci mais de 10 vezes na área financeira, na área intelectual, no corpo, na mente, em todas as áreas. Uma das coisas que você precisa se libertar é um passado da sua família que não te pertence e construir o novo que te pertence. E o seu pedigree vai começar de você para frente e não de um passado às vezes que não foi legal na sua história. Isso machuca às vezes, é doloroso, é difícil, precisa coragem. A Bíblia mostra pra gente sobre a herança hereditária que a gente recebe das gerações. Algumas religiões falam na herança, como católica, batista, presbiteriana. Outras mais, como a Assembleia, fala sobre a maldição hereditária. Só troca o nome, é a mesma coisa. Essa herança hereditária, ela dura de 3 a 4 gerações. É a nossa família como um todo, é a nossa história, é a nossa vida. Só que às vezes isso não é muito legal, esse passado. E eu preciso mudar isso. Eu preciso contar uma nova história, e não a história que veio para mim e que de repente ela não é tão legal, senão eu vou continuar distribuindo para as minhas gerações futuras histórias não tão bonitas. Quem aqui lembra o nome do seu tataravô? Tataravô? 2, 3, 6, 8? Não tem 10 pessoas, temos mais de 500 pessoas. Não tem 10 pessoas que lembram o nome do seu tataravô. E aí eu pergunto, por que você não sabe o nome do seu tataravô? Sabe por quê? Porque ele foi um Zé Ninguém. Porque ele foi um nada. Porque se o seu tataravô fosse o Einstein, você saberia. Porque o que ele fez não serviu para o teu bisavô falar dele para o teu avô.
o teu avô falar dele para o teu pai, e o teu pai falar para você. Ou seja, olha a herança hereditária que você tem. Essa não é uma herança, essa é uma maldição. Por quê? Não foram pessoas comunicadoras. Às vezes ele até foi bom, mas não o suficiente para comunicar. Nem para o teu bisavô, nem para o teu avô e nem para o teu pai. Qual herança você recebeu? De péssimo comunicador ou de uma pessoa que não realiza? Ela está em 99% das pessoas aqui que não sabe quem é o seu tataravô. Como é uma herança, ela está na tua vida. Seu tataraneto vai saber teu nome? Não. Por quê? É a herança que ele está recebendo, é a mesma que você recebeu. Seu tataraneto não vai saber da sua existência. O que você está fazendo para ele saber? Você sabe comunicar? Você comprou treinamento de comunicação? Ou você está querendo milagre? Porque se eu comprei treinamento de comunicação, tudo bem, você vai saber comunicar. Não comprei, você quer milagre. Você já fez constelação sistêmica? Se você não fez, faça. Ou você não sabe nem por que seu avô não falou para você. E você não vai passar nada para ninguém. E tudo que você passar, pode ser que você esteja passando maldade, bem intencionada. Você já se preparou para ser mentor e coach? E eu não estou falando para você ser mentor e coach profissional igual eu, não. Estou falando para você ser mentor e coach do teu filho, da tua filha, do teu neto. Porque como que você vai treinar ele? Como que você vai treinar teu filho, tua família? Eu falo, todo dia eu faço muitos milionários. Todo dia. Mas tem uma coisa. Muitos. Se meus filhos não tivessem a independência financeira que eles têm, poder trabalhar, pagar suas contas, ter sua casa, investimentos, viver de renda, eu poderia ter transformado a vida de milhões de pessoas. Mas se não tivesse acontecido dentro da minha casa, nada teria valido. Meu maior orgulho não é ter criado os maiores mentores desse país, mas é ter feito isso dentro de casa. Porque um grande ditado popular é que santo de casa não faz milagre. Eu consegui. Mas eu consegui porque eu investi. Não na minha carreira. Hoje eu faço de forma profissional. Mas como eu disse, comecei em 93 a aprender isso. Eu não tinha ideia de trabalhar. Eu queria ser um empresário melhor, um pai melhor, um filho melhor. E até mesmo com meu pai. Minha mãezinha não está mais aqui. Mas o meu pai, que tem 78 anos, mora longe, mas todo mês eu tiro um dia. Vou eu e minha esposa lá, na casa dele, tomar café com ele. É o dia dele. E o que eu faço lá? Escuto as mesmas histórias que eu escuto nos últimos 50 anos. E dando toda a atenção do mundo para ele, como se fosse a primeira vez que eu tivesse ouvido. E ele vira para mim: por que você não vai se irritar? Por que, pai? Você sabe que eu já te contei essa história várias vezes? Por que você está com toda essa atenção para mim? Querendo arrumar a briga. E pai, porque eu gosto de ouvir você contar essa história.
E eu quero ver se tem alguma coisa diferente, para ver se você vai cair em contradição. Sei. Mas eu estou o quê? O que eu estou fazendo nesse momento? Para você que é bom de Bíblia aí. Êxodo 20:12. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. É isso. Às vezes você teve um pai terrível, uma mãe terrível, que te abusou. Às vezes você teve uma pessoa que você não quer nem lembrar dela, mas você tem que ser grato. Você tem que honrar, porque você só existe, seja como for essa pessoa, por causa dela. Eu tenho um mentorado que ele era do Maranhão. Com 8 anos de idade, todo dia ele presenciava uma cena. Essa cena era o pai chegando em casa bêbado, espancando a mãe. Espancava. Ele, o filho mais velho, também apanhava, e os irmãozinhos também. Ele conta essa história. Ele conta que um dia tudo piorou. O pai não voltou. A hora que ele falou para mim tudo piorou, eu falei assim, acho que ele matou a mãe.